Paz do Senhor Jesus Cristo, vamos levar nossos olhos ainda em Romanos, capítulo ainda vai ser o capítulo 5 agora, e o versículo 12. A morte veio por Adão e a vida por meio de Cristo. Portanto, como por homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança, a transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim. O dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de morreremos muitos, muito mais a graça de Deus. É o dom pela graça, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom comum a ofensa por um só que pecou? Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse muito, mas os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, agora pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse mais, onde há pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Você vê aqui como Deus ele é maravilhoso. O pecado veio através de Adão. Você já sabe a história todinha. Eva comeu o fruto proibido, Adão comeu também e pecou. Então, somos todos pecadores por um homem, por Adão, a morte veio por Adão e a vida por meio de Cristo. A morte veio por Adão, né? E a vida por Jesus Cristo, que morreu por mim e por você, que pendurado naquela cruz, com coroa de espinho, nosso Jesus, nosso Deus, derramou todo o sangue, no sangue puro, por mim e por você. Nunca se viu, nunca vai se dizer que existiu, nunca, nosso Jesus, um coração mais puro, verdadeiro, maravilhoso do que o nosso Deus. Um Deus fiel, um Deus maravilhoso, que pregava o evangelho. Deus sabia que Judas ia trair ele. Deus sabia, mas ele foi fiel. Ele nunca quis retroceder. Muitos de nós, às vezes, quer deixar a igreja por tão pouco. E às vezes a gente é humilhado, sim, dói. Mas se você olhar para si, quantas vezes Jesus foi humilhado, Jesus foi cuspido, traído pelos seus. E ele permaneceu, porque Deus tinha um propósito. Ele tinha um propósito, morrer por cada um de nós. E muitos de nós, às vezes, não quer saber de Jesus, não está com o Senhor. Só se importa com a gente. A gente acha que o nosso Jesus é o gênio da lâmpada. Enferga lá e faz 3 pedidos, 3 desejos e pronto. Não é assim. Tem que ter luta, tem que ter renúncia, minha irmã e meu irmão. Tem que fugir do pecado, tem que ser obediente a Deus. É aqui fala. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei levava o pecado do mundo, mas o pecado não imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aquele que não tinha pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual a figura daquele havia de vir. O pecado, todos nós já nascemos no pecado. Nós somos pecadores. Desde o ventre da nossa mãe a gente é pecador. Quando a gente nasce, a gente é pecador. A gente é pecador. Aí não tem o pecado. Tem pecado sim. Às vezes você mente. Às vezes você fofoca. Às vezes você fala do irmão, fala da irmã. Às vezes você tá na igreja, você tá falando do irmão. Então,
Você está pecando. Você fala do seu pastor, você fala da sua própria igreja, você fala um monte de coisa. Você, às vezes, você deixa de ir pra casa do Senhor porque quer ficar assistindo televisão. Vou assistir série. Vou assistir Big Brother. Vou fazer qualquer coisa. Eu vou pro shopping, vou passear. Não vou pra igreja hoje, não. Muitas das vezes. Aí você, eu tô sentindo isso, mas quando você vai procurar, você tá no cinema. Você tá fazendo o seu lazer. É errado? Não é errado. Mas você tem que dar prioridade a Cristo. O que você está dando prioridade na sua vida? É a Deus? Ou é suas próprias vontades? É seus próprios desejos? Temos que vigiar. Porque se pela ofensa... Não, 16. E não foi assim o dom como ofensa por um que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um ser a morte reinou, por esse muitos mais o que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão enviada por Jesus Cristo. Adão, ele pecou e todos nós somos pecadores, através de Adão. Mas Jesus, ele veio nos dar o perdão, viver com abundância, viver na paz, e foi gratuito. Ele não pediu nada em troca, ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E Jesus não pediu nada em troca. E às vezes a gente passa por coisas pequenas, a gente quer abandonar Cristo. E aqui, pois assim como pôs uma só ofensa, veio a juízo tudo sobre os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Foi Cristo. Deus morreu na cruz por mim e por você, para nos dar uma vida com abundância. Não aquela vida que você fica, levanta, cai, levanta, cai. Hoje eu tô no culto, amanhã eu tô no mundo. Não, minha irmã. Temos que vigiar, meu irmão. Tem que fazer a obra do Senhor, a vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que nos guiar todos os dias da nossa vida. Temos que fugir do pecado, temos que ser gratos, temos que ser servos obedientes. Quando a gente obedece ao Senhor, a gente vive uma vida muito melhor, uma vida na presença do Espírito Santo. Amém? Que Deus possa nos capacitar a fazer a sua grande obra, porque a obra é dele, não é meu, não é minha, não é sua. É só dele, a gente é apenas um instrumento que Deus usa. Temos que vigiar. E para finalizar, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Deus nos fez justos. Somos justificados por Cristo, que morreu na cruz do Calvário, minha irmã. Temos que vigiar sim. Temos que ser fiéis ao Senhor até o último dia, até o nosso último suspiro. Se o teu coração está batendo, se tu está respirando, dá glória a Deus, porque é permissão do Senhor. Porque muitos dormiram e não acordaram. Tem muitos que estão nos hospitais, incubados, sofrendo, sentindo dores, e você está aqui. Vai buscar o Senhor, vai para o culto, busca o teu Deus, dá o teu melhor para o teu Deus, a tua melhor adoração. Amém?